Olá, eu me chamo Luciana Vargas e hoje nesse vídeo eu vou continuar a dinâmica que eu comecei a fazer no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês sobre o medo do abandono. Nessa dinâmica eu mostrei qual é a origem e a causa desse medo que você pode aí estar sentindo há muito tempo e não sabe o que fazer. Seus relacionamentos não dão certo, você abandona seus projetos, você abandona as pessoas por esse medo de ser abandonado novamente. E continuando, vamos lá então para a dinâmica. Bom, é o seguinte, aqui está o casal, aonde começa a família, o homem e a mulher. É uma família que se forma. Pode ser aqui o seu pai e a sua mãe. Aí então, pode existir você, sua irmã ou seus irmãos. Vou colocar esses aqui somente como um exemplo. Essa é a família de origem, ok? Na dinâmica anterior, o que eu mostrei? Numa dinâmica dessas, o pai conhece outra mulher. É o que muito acontece, né? Muitos casos desse medo de abandono. Ele conheceu essa mulher e olhou para ela. Esse pai olhou para essa mulher. Ele sai do lugar dele, da família de origem, deixa eles de lado, vira as costas e vira para a mulher. O que acontece com esse pai? Ele vai embora com essa mulher. Vira as costas para sua família, né? Aqui, ó. Vira as costas para sua família e deixa a mãe com os filhos. E os filhos olham para a dor da mãe, se viram contra o pai, geralmente, né? Às vezes um ou outro até vira a favor do pai, mas é raro acontecer isso. Geralmente eles viram a favor da mãe. Aí essas crianças, isso geralmente acontece lá na infância dos 0 aos 7 anos, que é o que é mais profundo quando acontece. Pode ser também mais velho ali quando você é adolescente, também vai causar sequelas, vai causar uma ferida, né? Porque nós vemos nossos pais aqui e temos muito amor por eles. É um amor que assim é fora do comum. Nós temos um amor muito grande. As crianças se sacrificam muitas vezes pelos pais, inconscientemente. E nessa dinâmica aqui, quando o pai sai do lugar e ele vai com outra mulher embora, na visão da criança é o quê? Ele nos abandonou. Ele abandonou a nossa mãe. Ele abandonou a gente. E foi embora com outra mulher. O que causa aqui? Fui abandonado. Eles tomam a dor da mãe. Eles não olham para o pai e mãe como o problema é deles. Eles olham para os pais diante da interpretação da criança. A criança toma a dor da mãe. Ele me traiu também. Não traiu só a minha mãe. Porque ela não sabe, ela não compreende que a relação dos pais é uma, relação pai e filho é outra. Não podemos tomar a dor dos nossos pais. O problema é entre eles, não entre nós e eles. Mas a gente não tem esse entendimento. A gente não sabe sobre isso, não tem essa consciência. E o que acontece? Justamente isso. Como o pai foi lá com a outra mulher, né? Tomamos e ficamos com a nossa mãe. E tomamos a dor dela. Tá bom. O que acontece? Vamos ficar adultos. Adultos, ok? Mas continuamos olhando para a dor da nossa mãe. Continuamos olhando para a dor da nossa mãe e esse pai e essa mulher tá lá. Constituíram família, pode ser que tenha irmãos, né? Pode ser que tenha irmãos e constituir uma família. Talvez a minha mãe também vai constituir uma família. Talvez não. Talvez ela tomou um baque tão forte que ela não quis mais casar. Talvez ela também veio de uma família disfuncional, os pais dela de origem, que o pai fez a mesma coisa com a mãe. Talvez foi embora e inconsciente ela atraiu este homem que fez o mesmo com ela. Por quê? Como ela tomou também a dor da mãe, não aceita o pai como ele é, ela rejeita o pai. Rejeita. Quando você rejeita, repele, você atrai. Cuidado com o que você rejeita, ainda mais quando é o pai e a mãe. Não é que você tenha que concordar com a atitude dele ou dela. É você aceitar as coisas como são. Aceitar seu pai como é e a sua mãe como é. É isso, mas não concorda com a atitude deles. E você pode fazer diferente.
Você, deles, carrega só o amor. Mas as atitudes e essa parte doentia que é disfuncional, você não carrega para sua família. Você faz diferente. Então, esse olhar que muitas pessoas não têm e não sabem por que sofrem com medo do abandono hoje. Quando acontece a situação aqui que eu mostrei para vocês, a criança, ela recebe esse impacto, cria um buraco aqui no peito, um vazio, que depois, mais tarde, é preenchido. Por isso que muitas pessoas, às vezes com esse abandono que elas têm aqui, que elas não sabem, elas têm compulsão por comida, a ansiedade, compras. Ela tenta preencher com outras coisas um vazio que é lá da criança. Esse adulto aqui não consegue seguir a vida para frente. Não consegue, porque ele está preso na criança aqui, ó. Não consegue seguir. Ele tem que ficar olhando para trás, para a dor da mãe. Cria uma resistência. Provavelmente vai atrair parceiros por essa rejeição do pai, que vai ter problemas. Provavelmente. Talvez uma mulher ou um homem aqui vai atrair parceiros, ou que vai abandonar eles, ou eles vão abandonar. Às vezes encontram pessoas boas, mas eles abandonam. Às vezes eles estão ali num projeto, eles começam algo, mas não conseguem terminar. Eles abandonam o projeto no meio do caminho, pelo medo de ser abandonado novamente. Essa dinâmica aqui demonstra o quê? A causa e a origem, muitas vezes, desse medo que você tem de ser abandonado. Pelo vazio que você sente aqui dentro. É um vazio que você tenta preencher com pessoas, com coisas, com material às vezes. Mas nada chega, nada preenche. Come. Quando come se arrepende, porque às vezes ganhou peso, às vezes está com problema até de saúde. E tenta preencher o vazio. Mas aí você pensa, por que eu faço isso? Qual é o problema? Aí você faz tratamento, tá com crise de ansiedade, tem uma falta aí. Porque muitas vezes também você adquiriu essa ansiedade aqui, ó, nessa fase. Vou deixar um bonequinho aqui para ficar mais claro para vocês. Nessa fase aqui, que você era criança. Aqui, ó, criança. Quando via o seu pai chegar em casa, por exemplo, ou demorar a chegar em casa, porque tá bebendo no bar. Aí você tava aqui com seu pai e sua mãe, e eles brigando, e você olhando, aqui, ó, olhando para essa cena. Chegava a dar uma reação no peito, uma aceleração no coração, porque você sabia que eles iam brigar. Ele ia brigar com a sua mãe. Aqui. Quem não viu uma cena dessas? Criou uma ansiedade em você e quando adulto agravou. Qualquer coisa que te causa preocupação, aí ativa a ansiedade que está da falta aqui, ó. Daqui. Ou até mesmo, menino, vai buscar seu pai, tá lá no bar, chama ele lá. Ficava com o coração na boca. Porque já sabia que eles iam voltar para casa, iam brigar. A mãe, muitas vezes, ou o pai, coloca o filho numa posição que não é dele. Não é dele. Prestem atenção, vou mostrar para vocês aqui uma ordem. Ó, pai, mãe, filhos. Essa é a ordem, essa. Para frente. Quando o filho tem que olhar para trás para os pais e ocupar um lugar. Olha a desordem aqui, ó. O do pai, por exemplo, ou da mãe, olha aqui. Olha a desordem aqui. O menor atrás do maior. Tá em ordem isso, gente? É bagunça na certa. Alguém está ocupando o lugar do outro. Vai causar problema. É uma desordem de função. É disfuncional. Alguém está fora da sua posição. Colocam, por exemplo, às vezes o pai coloca o irmão mais velho para cuidar dos outros. Fazer parte dele. É um pai que se demitiu do posto. Que bagunça é essa? Vai dar problema. Aquela pessoa não consegue seguir a sua vida. Ela é pai dos irmãos. Pai dos irmãos. Quantas pessoas carregam aí uma responsabilidade que não é sua? Aí o que vai acontecer? É uma dívida familiar que é adquirida. E alguém vai pagar a conta lá na frente na geração. Quando eu descobri isso, saiu um peso de mim.
de várias coisas que muitas vezes eu me posicionava ali para ajudar meus pais quando se separaram. E isso causou até problemas que eu fui parar no médico. Por quê? Fora de posição, era pesado demais para mim. Aí quando eu entendi essa dinâmica, eu me reposicionei. Eu sou só a filha. O problema é de vocês, não é meu. Quando você faz isso, você se posiciona, a harmonia se instala na família. Olha, pai e mãe, o problema é de vocês, eu sou somente filho e quero ficar como filho. Eu quero ficar como filho. Não adianta você tomar a dor da sua mãe e do seu pai, ó, de criança, aqui, e como adulto, você não consegue seguir, você fica preso aqui, ó, preso. Relacionamento não dá certo, você tem esse tipo de problema que eu falei de compulsão, sofre de ansiedade, o medo, então, dessa falta, desse vazio. Perceba se você às vezes um dia, eu sinto um vazio no meu peito. Aí você olha lá na sua origem na infância lá. Qual é a falta? Quem faz falta? Quem não cumpriu a sua missão? Não para você apontar e julgar o seu pai e a sua mãe, que saiu muitas vezes da função ali, porque eles têm algum problema também lá atrás, ligado aos pais deles, da infância deles, né? Alguma ferida que não foi curada. E deles somente, o que aconteceu ali? Eles fizeram a mesma coisa, repetir o ciclo. E tudo é sem consciência, sem saber. Eles não têm a consciência, a percepção de que vão causar esse tipo de problema para os adultos. Quantos adultos hoje sofrem e não sabem por quê? Qual é a origem e a causa? E eu estou aqui para ajudar você nesse sentido, para identificar a origem e a causa. Transformar essa insatisfação que você sente inspiradora. Momento que você identifica a origem e a causa do seu problema, aí você sabe o que fazer, como resolver. Se eu tenho medo do abandono e sei que é por causa disso, somente aceite a situação. Aceite como foi. E não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com isso. Agora você é adulto, não é mais criança. A criança, ela chora, ela pede, ela não resolve o problema. Quem resolve é o adulto. E você precisa se posicionar como adulto agora. Não pode estar tomando a dor da criança aqui, ó. A criança, a dor da mãe, ou a dor do próprio pai, ou a dor seja de quem for. Cada um tem a sua jornada. E os seus pais também têm a jornada deles. Vocês têm que respeitar o processo. Não interfira no processo do outro. Você está ocupando o lugar de Deus. Todos nós temos o nosso processo que é individual. Nossos pais, nós mesmos, nossos irmãos, seja quem for. Algumas coisas você pode até ajudar, mas tem outras que não deve interferir, porque você vai estar ocupando o lugar de alguém. Você está saindo do seu lugar, que é o seu, às vezes de filho, de irmão, de marido, de esposa, de pai e mãe dos seus filhos, para ocupar um posto que não é seu. Às vezes quer ser até o pai e a mãe dos seus pais. Olha isso. Então, o medo do abandono de algumas pessoas pode estar ligado a essa dinâmica aqui. O pai foi embora com outra mulher e deixou a mãe aqui, ó, com seus filhos. E os filhos viram as costas para o pai porque eles ficam com raiva, né? Ficam com raiva. Porque às vezes o pai nunca mais dá notícia, o pai não ajuda, a mãe tem que estar entrando na justiça para pedir pensão. Isso desmorona a imagem do pai herói para os filhos. Poxa vida, minha mãe tem que estar entrando na justiça para pedir dinheiro, porque ele nem sequer isso para nos ajudar. Muitas pessoas fazem isso. Elas pegam e vão embora e deixam os filhos de lado. Porque elas acham que se separam dos filhos também. Causa abandono, causa essa falta, esse buraco no peito. Nós precisamos ter nosso pai e nossa mãe, porque nós somos metade um, metade o outro. E quando falta um, falta algo, gente. Cria esse vazio, o vazio existencial, o vazio da desconexão. Porque se Deus fez o pai e a mãe, é porque nós precisamos de cada um deles, da força de cada um deles. Então, o que eu digo para vocês aqui nesse vídeo, não rejeite seu pai, não rejeite sua mãe. Seja o que for que eles fizeram,
Vocês olham para ele como pessoas, não só como pai e mãe. Ah, mas porque você não tá no meu lugar, você não sabe o que ele fez, o que ela fez. Eu não estou no seu lugar. Eu só estou falando aqui que isso pode estar travando a sua vida. Eu estou falando aqui para quem realmente quer transformar essa insatisfação que você tem de vida em algo inspirador, em algo que você possa ver uma mudança, sair dessa situação aí que está te fazendo sofrer. Eu estou falando aqui para essas pessoas, as pessoas que estão cansadas de sofrer e não sabem mais o que fazer. Às vezes estão fazendo tratamento há anos com profissionais, tomando remédio, mas não sabem isso aqui. Não sabe porque ninguém falou, ninguém abriu seus olhos, ninguém te despertou. E eu estou aqui para isso, para compartilhar o meu conhecimento. O que eu já pesquisei, o que eu estudei e apliquei em mim mesma, porque eu já senti na pele muitas dores que você aí está sentindo. Então, se eu posso aqui vir compartilhar e contribuir para que você possa ter uma vida leve, eu vou fazer isso. Porque eu tenho o chamado de Deus e estou aqui para cumprir ele, para devolver você a si mesmo. Então, hoje, esse vídeo foi para falar dessa dinâmica aqui. Se alguém se identificou e quiser comentar, agradeço, comente. Também não lembrem, né, de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos, se inscrevam, porque senão vocês não vão ver meus próximos vídeos. Pode ativar o sininho, as notificações aqui também, porque dessa forma vocês vão conseguir ver os próximos conteúdos que eu vou trazendo aqui para vocês sobre várias dinâmicas, sobre vários medos, problemas emocionais aí que você pode estar passando, e essa pode ser a origem. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você sabe alguém que está passando também por esse problema, compartilhe aí que você também vai estar me ajudando nessa missão e vamos juntos continuar ajudando as pessoas nesse sentido que às vezes não tem como pagar uma terapia, pagar profissionais ou até mesmo estão em tratamento e não sabem qual é a causa e a raiz. Então, para que você entenda e resolva o seu presente, é preciso voltar à origem de tudo. Aí, até o próximo vídeo.